Bom dia, eu sou a Sol e eu faço parte aqui da Igreja Faros e é uma grande honra que eu vou compartilhar com vocês hoje, o que Deus tem falado comigo, né? Então, neste momento, antes de tudo, né, eu quero orar por você, eu quero orar para que Deus venha invadir ainda mais, né, a sua casa, o seu lar, o seu coração, a sua mente. Em nome de Jesus, feche seus olhos, ore você também aí na sua casa, faça as suas palavras para Deus, amém? Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante da sua presença, Senhor. Chama a sua presença neste momento, para que o Senhor venha, meu Deus, com entendimento para nós, para que a sua palavra não seja somente de ouvir, meu Deus, mas que ela venha trazer transformação, que ela venha trazer vida, que ela venha trazer luz, meu Deus, em nome de Jesus. Abra, Senhor, o coração, Senhor, que o seu espaço seja liberado neste momento, para que a sua palavra seja plantada, em nome de Jesus. Amém. Então, tem um trecho de um livro, né, que eu li, e ele fala assim: uma semente não é uma árvore. Embora carregue todo o potencial para se tornar uma, é preciso tempo e cultivo adequado para que ela se torne tudo o que pode vir a ser. A imagem de uma semente pequenina dando origem a uma árvore grande, forte e com frutos carrega em si a síntese do Evangelho. Talvez, né, esse seja um motivo que é muito falado na Bíblia, né, sobre sementes, sobre plantas, né, é tão utilizado em parábolas comparando o mundo espiritual. E aí já dá para lembrar da parábola do semeador, onde Jesus fala assim que sementes foram lançadas, né, durante o caminho, mas algumas sementes foram plantadas num solo rochoso, outras num solo, outras entre os espinhos e outras, né, por fim, num solo fértil. E aí a gente vê em várias partes da Bíblia, tem vários lugares que faz essa analogia com planta, né? Que Deus fala, compara nós, né? A nossa vida com planta. E aí essa parábola do semeador, ela carrega nela, assim, todo esse peso referente à síntese do Evangelho, né? Como eu já falei. E aí, cadê? Eu perdi meu versículo. Mentira. Tá. Todo mundo nasce a partir de sementes. E porque somos pequenas células que se desenvolvem, né? E sob as condições certas, essas células vingam e dão origem a um ser extraordinário. Porque sim, nós somos seres extraordinários. Nós fomos feitos para serem excelentes, para sermos excelentes. Jesus disse que nós faríamos obras muito maiores do que a dele. Ou seja, pessoas incríveis, não é mesmo? Então, toda pessoa carrega em si, desde a concepção, a possibilidade de ser excelente. Uma boa árvore, florida e frutífera. Mas isso depende do processo de desenvolvimento. Se você pegar uma planta, por exemplo, e é muito simples, por mais que você não entenda de planta, você não saiba como plantar, assim como eu, a gente tem uma noção básica. Se a gente quiser desenvolver uma planta num lugar que não vai dar, numa terra que não seja boa, se a gente não fizer da forma certa, ela não vai vingar, ela não vai dar o fruto certo. Tem muitas pessoas que tiveram uma experiência na escola, eu tive várias vezes isso, plantar feijão, né, no algodão. E aí dá certo até, mas esse feijão chega uma hora que ele morre. Por quê? Primeiro, ou porque ele não continuou o cuidado com essa planta, né? Porque a gente era criança, né? Por que eu quero plantar um feijão? Né? E aí a gente não deu aquela continuidade, né? Em fazer uma árvore, porque talvez teríamos muitas árvores de feijão por aí. São árvores de feijão? Pé de feijão? Pé de feijão. Árvore é outra história, né? João e Maria e tal. E aí... não, nem é João e Maria. Enfim, João e pé de feijão. E aí, o que acontece? Muitas das pessoas não deram continuidade. Eu, por experiência própria, eu nunca dei continuidade. Eu cheguei até o momento em que a plantinha abriu, até gerou um brotinho ali de feijão, mas eu não dei continuidade. E eu não sei, não entendo nada de planta. E aí, associando a nossa vida, é assim muitas vezes, né? Nós
somos sementes, nós somos plantados num solo. E se esse solo não é cultivado, se esse broto não é cuidado, porque assim, um broto, ele é muito semente, ele é muito sensível, ele é muito frágil, né? Independente de qualquer coisa. Uma planta não nasce grande, ela é pequena. Se você for num lugar comprar uma muda, né, vai ser pequenininha. Então, vai ser algo frágil. Então, a gente precisa desse cuidado com essa planta. E hoje em dia, né, pelo menos eu vejo assim pelas pessoas que eu sigo nas minhas redes sociais, tem muitas pessoas que nunca tiveram uma planta, agora todo mundo virou os tios da planta. E aí todo mundo tem planta em casa e tal. E esses dias eu tava vendo sobre uma pessoa lá e ela tava falando que um lugar vende plantas e vem todo um manual de como fazer, de onde colocar, porque aquela planta precisa daqueles cuidados necessários para desenvolver, porque não adianta eu pegar a planta mais linda, a melhor planta que eu vi em tal lugar que deu certo e colocar na minha casa em qualquer lugar, porque talvez ela não dê certo, mas não é porque a planta era ruim, não é porque a semente era ruim, é porque o solo em que ela foi colocado não foi desenvolvido de forma correta, não teve os cuidados corretos, porque eu não soube, né, a pessoa que cuidou não soube. Então o que eu quero levar com isso? O plantio, né, adequado, ele é o primeiro ponto a ser destacado, né, o cuidado. Então, o plantio certo, né, a gente consegue se referir aos resultados da proclamação do Evangelho. Quando a gente fala com alguém, quando a gente planta a palavra de Deus na vida da pessoa, na nossa vida, a gente precisa daquele cuidado, porque além do solo fértil, a semente precisa desse cuidado. Ela não pode ser simplesmente deixada lá, assim como o feijão. Ele não pode simplesmente ser deixado lá no algodão, né? Ele vai até desenvolver, mas ele não vai crescer, porque ele precisa ser transferido para um solo correto. Ele precisa ser levado para um vaso e até mesmo levado para um solo, né, para o chão, para que a estrutura dele se desenvolva, porque no algodão ele não vai conseguir. Ele pode até crescer, assim como a parábola da semeadura. A semente que foi lançada no solo rochoso, né, que pode ser, trazendo para hoje, pode ter sido no asfalto, pode ter sido no chão de cerâmica, né, a semente não vai se desenvolver, nem vai ter onde agarrar a raiz. Mas num lugar entre os espinhos, talvez vai nascer alguma coisinha, só que na hora de crescer vai machucar aquela planta e ela não vai se desenvolver, ela não vai virar o que ela foi feita para ser. Vocês estão me entendendo? E aí ela pode nascer como? Ferida, machucada, faltando um pedaço dela. E aí aquela planta que é jogada no solo fértil, ela vai nascer com vida, ela vai ser naturalmente aquilo que ela foi feita para ser, assim como nós. Quando nós estamos no ambiente correto, quando nós estamos no solo correto, nós nos desenvolvemos da forma que Deus planejou lá no jardim para que nós fôssemos, entende? Então, talvez você pense assim, poxa, mas eu já fui plantado lá no solo, já fui plantado entre os espinhos, eu tô cheio de ferida, eu tô cheio de machucado. Mas tem esperança para você, porque na Bíblia, se você tá entendendo, por favor, comenta aí, né, pra depois a gente ver, porque às vezes a gente se empolga e aí as pessoas, né, só pra gente saber, por favor, comenta, né, fala, estou entendendo, amém, glória a Deus. Então, nas escrituras, nós podemos ver que o Filho de Deus começou o seu sofrimento no jardim e ele terminou no jardim. O Filho de Deus é Jesus. Jesus, em Romanos, nós lemos que ele é o segundo Adão. Onde Adão começou? Adão começou no jardim. Então, lá no jardim, no primeiro jardim, Jesus começou seus sofrimentos no jardim para mostrar que ele veio para desfazer o que Adão havia feito de errado e para fazer aquilo que Adão não fez, que ele tinha para fazer. Porque Adão tinha um ofício, né? O Adão tinha uma ordem a ser feita. Ele foi feito para criar. Ele foi feito, assim como eu falei da planta, ele foi feito para algo, só que em algum momento ele se perdeu. Em algum momento no caminho as sementes foram lançadas de forma errada, então Adão se perdeu. E aí Jesus,
o segundo Adão, ele veio para transformar tudo aquilo do primeiro jardim. Então, o que eu quero dizer para você, se você tenha pensado assim, poxa, eu nasci num solo ruim, eu nasci entre os espinhos, talvez o seu lar seja todo desestruturado, você não tenha uma esperança de um casamento feliz, ou de uma vida mesmo, um solo feliz, você esteja vindo de os pais com casamento destruído, ou o seu casamento foi destruído, você acha que todas as circunstâncias à sua volta dizem que não, mas aquele primeiro jardim, o seu primeiro jardim já foi mudado com a vinda do segundo Adão, que era Jesus, que ele trouxe vida, ele veio para nos dar vida e vida em abundância, ele veio para desfazer tudo aquilo de errado que Adão fez no primeiro jardim, ele veio para transformar tudo aquilo que deu errado na sua vida. Glória a Deus. Isso é demais. Então, porque foi no jardim que nós caímos. Foi no jardim onde Adão abriu a porta para o pecado entrar, né? O pecado entrou e ele foi tirado da presença de Deus. No jardim do Éden, Adão tinha total acesso a Deus. Deus vinha ao entardecer para falar com ele. Pensa, tipo, Deus vinha brincando de esconde-esconde com Adão. Falava, Adão, cadê você? Deus já sabia onde ele estava, mas ele, com aquele cuidado de pai, ele vinha, sabe? Ele tinha aquela intimidade, mas o pecado entrou. E aí Adão perdeu esse acesso. Mas quando o segundo Adão veio, o véu foi rasgado e esse acesso foi renovado. Jesus veio para marcar a redenção. Jesus veio para marcar a transformação, para trazer o segundo Éden para nossa vida, para nós termos total acesso, para brincarmos de esconde-esconde com Deus. E isso é maravilhoso, já está aberto, o jardim está aberto. E aí, o que eu disse até sobre a planta, né? Quando a planta, se eu particularmente, né, olhar para uma planta, sei lá, tem várias, begônia, nem lembro o que é uma begônia, mas sei lá, se alguém falar assim, olha, essa begônia, aí eu acho que tá bom, uma folha de Adão, é uma planta lindíssima. Ela, grande, já assim, é maravilhosa. Mas se no decorrer do tempo ela morrer e alguém der pra mim, colocar nas minhas mãos e falar assim, toma, Sol, cuida dessa planta. Eu falo assim, então, né? Vamos fazer o enterro dessa planta porque eu não vou saber cuidar, eu não vou saber restaurar porque eu não tenho a mínima ideia. Mas claro, como um cristão, Jesus falou assim que nós precisávamos ir, né? O id é pra todos. Então, simbolizando no cristão, eu iria buscar os modos corretos para cuidar daquela planta, para que ela vivesse novamente, porque enquanto há vida, há esperança, ela não está morta. Vocês estão me entendendo? Então, eu iria buscar para tentar cuidar, só que talvez fosse demorar mais um pouco. Mas se você pega essa planta já existente, que está morrendo, e leva para um jardineiro especialista, ele vai transformar. Se você levar uma casa, né, um exemplo, em Alphaville, se você pegar uma casa que tem um jardim todo destruído e contratar uma empresa de paisagismo, aquela empresa vai renovar tudo, vai fazer um jardim, vai parecer que nunca, tipo, vai fazer algo que parece assim, que aos nossos olhos era impossíveis, pegar plantas mortas e cuidar, até que ela reviva, porque elas têm a vida, então elas vão reviver com os cuidados certos, porque a água, né, os cuidados corretos vão fazer isso. Então, não sei se você já entendeu, Jesus, ele é o jardineiro perfeito. Ele é o jardineiro especialista que vai saber cuidar. O primeiro ofício de Adão qual foi? Jardineiro. Ele precisava cuidar do quê? Das plantas, porque ainda não tinha os animais. Deus deu o ofício para ele de jardineiro. Jesus veio como segundo Adão, veio através por um jardim, e ele veio como? Quando ele apareceu para Maria Madalena, lá em João 20, 13, fala assim, mulher, por que você está chorando? Os anjos perguntaram, mulher, por que você está chorando? Ela respondeu, levaram embora o meu Senhor e eu não sei onde puseram. Depois que disseram isso, ela virou para trás e viu Jesus ali de pé, mas não o reconheceu. Então Jesus perguntou, mulher, por que você está chorando? Quem é que você está procurando? Ela pensou que ele era o jardineiro e por isso ela respondeu, se o Senhor o tirou daqui, diga onde o colocou e eu irei buscá-lo.
o Senhor o tirou daqui, diga onde o colocou que eu irei buscá-lo. Então, aqui Jesus, ele apareceu onde? No jardim, perto da tumba dele. Eu sei que eu já falei muito isso. Jesus é um jardineiro, né? Ele veio em forma de jardineiro. Não tô conseguindo abrir o restante. Mas enfim. Então, é isso que eu quero falar pra vocês. Ele é o jardineiro perfeito. Adão veio com o ofício de jardineiro, Jesus também. Então, ele é o jardineiro especialista em restaurar plantas. Ele é o jardineiro especialista em pegar aquelas sementes que talvez seriam jogadas fora. Porque talvez se alguém me der uma semente hoje, eu posso cometer o erro de jogar fora, porque eu não vou saber plantar. Quantas vezes eu já ganhei sementes de abóbora e eu não sei o que fazer com ela? Então, se alguém dá uma semente para alguém que cuida, alguém que ama, alguém que sabe exatamente o que fazer com aquilo, aquela semente vai florescer. Então, é isso que eu quero dizer pra você, não está perdido, porque Jesus veio como o segundo Adão, ele veio para restaurar, ele veio para trazer vida, aonde no primeiro jardim foi tido como morte, entrou a morte, entrou a mentira, entrou o pecado, entrou tudo isso, e aí Jesus veio para restaurar, Jesus veio para trazer a redenção. Então, Jesus, ele foi sepultado e ele ressuscitou em um jardim, né? Então, acho que eu não preciso falar mais nada, né? A não ser isso, que Jesus, ele veio para trazer vida e vida em abundância. Não acho que porque talvez no seu momento você esteja entre os espinhos, mas Jesus, ele é a luz do mundo. Jesus, ele já pagou um preço, né? Lá no jardim, nós criamos uma dívida, né, com o nosso pecado, mas Jesus já pagou com o alto preço da vida dele, com o sangue dele derramado por você e por mim. Já foi pago. Então nós precisamos, assim como a gente orou quase agora, nós precisamos ser intencionais e sair deste lugar, sabe? Criar forças. Jesus, ele está estendendo a mão para você nesse momento. Ele quer te tirar do meio dos espinhos. Ele quer tirar suas sementes do meio rochosos e colocar você em solo fértil. Porque para ele, todas as sementes valem. Não importa se você é uma semente grande ou uma semente pequenininha, se ela é um feijãozinho ou um girassol, mas ela é uma semente preciosa. E para ele nada perde, nada é sem valor. O valor já foi pago e foi um valor muito dolorido, mas foi um valor cheio de amor. O sangue foi derramado e nós não podemos desperdiçar isso. Então, em Romanos 5,18 fala: portanto, assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, assim também um só ato de salvação liberta todos e lhes dá vida. Jesus está dando vida, Ele está trazendo vida para você nessa manhã, onde a morte acabou, onde superabundou o pecado, superabundou a abundância de Deus. Deus é vida, Ele é a água perfeita, Ele é fonte inesgotável de água viva. Do que mais as plantas precisam, a não ser de água? Você precisa, talvez tenha outras coisas que as pessoas inventaram, mas no geral, a planta precisa de água. Jesus é a fonte de água viva, ela é inesgotável. Nós precisamos, sabe, ser intencionais nisso. Erga sua mão, sabe? Peça ajuda, saia desse lugar de espinho. O solo fértil está logo ali. O solo fértil está logo ali. Jesus está logo ali pronto, sabe? Pronto para cuidar de você da forma certa. Pronto para cuidar de você como alguém que ama. Porque quando a gente faz o que a gente ama, sabe? Quando você levar para um jardineiro que ama, sabe? Que cuida da planta com amor, a planta corresponde. Existem estudos que dizem que as plantas respondem até às músicas. Por que não vai responder ao chamado de Deus? Se Ele que criou todas essas coisas, então por que a gente não está respondendo o chamado de Deus? Por que você ainda está aí? É isso, sabe? Ele veio para trazer vida e vida em abundância. Erga sua mão, sabe? Saia daí. Hoje é o dia de mudança. Hoje é o dia da redenção. Hoje é o dia de tudo aquilo que foi falado. A gente está numa situação, né, inegável, não tem como não tocar nesse assunto, mas a gente está num momento de que tudo tá dizendo que não. Tudo tá dizendo que é impossível. Você quer abrir um negócio? É melhor não, porque a gente tá na quarentena, não vai dar certo. Ah, você tá trabalhando?
Você quer comprar um apartamento, realizar o seu sonho de casar? É melhor não, porque a gente não sabe. Mas quando que a gente teve certeza das coisas? Nunca! Por que as circunstâncias atuais vão mudar os seus sonhos? Por que as circunstâncias atuais vão fazer você ser uma planta diferente daquilo que você foi criado para ser? Não faz sentido! Nós não podemos deixar que as circunstâncias, que as vozes em volta mudem aquilo que nós somos aqui dentro. Sabe, se uma música consegue influenciar uma planta, por que a voz de Deus não vai conseguir nos influenciar? Talvez os seus ouvidos estejam cheios de ruídos. Talvez, sabe, o lugar que você está esteja muito barulhento. Vá para um lugar silencioso. Vai para um lugar secreto. Jesus está lá. Jesus está em todo lugar, mas Ele está no secreto esperando você. Sabe, seja intencional. Seja intencional. Porque o preço foi pago. E nós não podemos desperdiçar isso. Sabe? Chega também de querer só venha a nós, venha a nós. Não. Jesus já veio. Agora basta a gente se levantar e se mexer. Basta a gente permitir ser cuidado por Ele. Porque não vai ter erro. Né? Um versículo que tenho sempre falado na minha mente, sempre tenho lembrado. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Todas essas coisas é difícil, eu não sei quando vai passar, ninguém sabe quando vai passar. Talvez, eu não quero ser hipócrita, sabe, de menosprezar o seu sofrimento, sabe, eu não quero, não sou, eu entendo perfeitamente, mas assim, nós não podemos nos agarrar na destruição, nós não podemos ficar presos lá no primeiro jardim, porque já foi, o segundo Adão já veio. Então se agarre à nova esperança, se agarre à graça de Deus, sabe, saia desse lugar, porque é possível, não está perdido, não está perdido. Toda a sentença, toda a prisão que Satanás nos colocou lá no primeiro jardim, nós já fomos libertos no segundo jardim com a vinda de Jesus. Você já foi liberto. Solta essas prisões, solta essas algemas. Elas não pertencem a você. Elas não pertencem ao que Deus quer que você seja. Seja intencional. Permita que a água viva de Deus seja derramada em você. Absorva isso. Absorva a água de Deus e viva o melhor que Deus tem para você nessa terra. Em nome de Jesus. Amém.